Vamos fazer aqui a revisão de bronquiolite, né? Nosso tema da pediatria. E para que o barulho aí não fique muito alto também, não fique gritaria do que eu tô gravando, que depois é ruim de ouvir, né? Que eu coloco para escutar e tal, não fique, às vezes fica gritaria do que eu tô gravando, do que eu tô falando, e é ruim de ouvir. Vou diminuir um pouco aqui então. Vamos ver como fica assim. Então, teoricamente, minha voz está um pouquinho mais alta aqui do que esse barulho da água aí que está me ajudando bastante com tinnitus. Então, vem aqui para a questão 10, né? A gente começa com a questão 10, lá que tem 2 meses de vida, coriza, tosse, febre, 37,8 a 3 dias, cansaço a 1 dia. Aí, taquidispneia, né? O sinal que me incomoda, levemente desidratada e com saturação de oxigênio de 89, apresenta tiragem subcostal e intercostal, além de sibilância. Essa eu errei, né? Mas é uma questão que eu errei discordando bastante, né? Me incomoda muito a resposta dela aqui. Bastante gente errou essa questão também, né? 32% das pessoas acertaram, né? O que eu acabei marcando foi hidratação endovenosa pode ser realizada com soro hipotônico, né? O que a leitura sugere aqui no nosso... Não, isso aqui já é outra coisa. O que a leitura sugere aqui no nosso material é de que aqui é essa salina fisiológica para fazer a limpeza das alas nasais. E aqui hidratação venosa, cada vez mais recomenda-se que hidratação venosa, quando indicada, seja feita com o uso de salinas isotônicas, né? E o que eu pensei foi esse pode aqui. Esse pode ser realizado com soro hipotônico incomodou na hora de marcar, porque a oximetria de pulso contínua não é recomendada. Num paciente que oxigena 89%, né, eu preciso fazer oximetria de pulso aqui sim, até estabilizar essa oxigenação a 90, 92, né, minimamente. Então vou ofertar para ele O2 e até, o paciente, nosso um colega aqui até comentou, mas o paciente está saturando 89, né? As diretrizes americanas encorajam o uso e monitoramento contínuo da oximetria de pulso em crianças hospitalizadas com bronquiolite que não necessitem de oxigênio suplementar, mas essa criança necessita. A oximetria de pulso não precisa ser contínua, paciente que apresenta um quadro leve, estáveis e que saturem acima de 92, né? Então, essa me incomodou bastante, né? Me incomodou bastante. VSR não tem vacina mesmo e tal. Então, acho que é isso, né? Para bronquiolite aqui eu marquei algumas, né? Então, a 5, a 4 e a 3 aqui. Então, vamos para 5, né? Questão 5 traz as ideias, o YouTube tá travando. Questão 5 aqui traz... eu acho que é porque ele tá tentando reproduzir vídeo, né? Eu preciso só do áudio. Então, acho que vou esconder o YouTube, pelo menos. Mas então, traz as ideias de que... Tenho duas questões aqui que eu fiquei com dúvida, né? E a dúvida foi simples de sanar, né? Então, aqui no que se refere à bronquiolite viral aguda, uma das principais causas de morbidade no primeiro ano de vida, a alternativa correta, né? Então aqui ficou fácil de descartar, mas aí eu fiquei entre essas duas, né? Profilaxia com palivizumab está indicada para grupos específicos como os pacientes com câncer e pneumopatias. E na verdade não tem nenhuma indicação ali para câncer, né? Pneumopatia ou cardiopatia estrutural associada, cardiopatia congênita, né? Mas câncer não, né? Então a indicação aqui tem 3 indicações bem específicas do Ministério da Saúde. Vou descer aqui, né? Pesquisa aqui um palivizumab, né? Então principal, então tá aí o texto. Principal imunobiológico usado é o anticorpo monoclonal humanizado, palivizumab, né? Vou até marcar ele aqui para ficar mais em evidência. E aí o Ministério da Saúde disponibiliza palivizumab nas seguintes situações: prematuro até 28 semanas e 6 dias, crianças portadoras de cardiopatia congênita e doença pulmonar crônica da prematuridade. Vou abrir o Chrome aqui só para a gente trazer essa coisa que é interessante, que é o custo do medicamento, né? Então tá dizendo, a gente está vendo aqui que o SUS fornece este medicamento, né? Vou dar uma olhada aqui. Palivizumab, preço e consulta remédios aqui, né? Olha lá. Viva o SUS, né? Viva o SUS. É isso aí.
Segue então. A gente já falou aqui, né? Segue então aqui para 4, né? E a quatro eu errei, mas errei feio aqui. A 4 foi um erro grotesco, né? Paciente de 9 meses, não tá conseguindo mamar e tal, né? E aí ele pergunta se no tratamento da bronquiolite a gente deve prescrever prednisolona na dose de 1 mg quilo dia, né? Bronquiolite viral aguda, BVA, por VSE, vírus sincitial respiratório. Então não vamos tratar com antibiótico terapia, a menos que haja evidência de infecção bacteriana superposta, né? E, e aí eu pensei, bom, prednisolona não poderia fazer mal, né? Segurar a inflamação do meu paciente, né? Mas a gente vai tentar segurar com outras medidas de suporte. Então basicamente é um raciocínio que encaixa, só que pode fazer mal sim, né? Porque, poxa, é um paciente que eu estou expondo a um corticosteroide forte, né? A prednisolona, né? E se a gente tem outras maneiras, né? Com desfecho semelhante ou melhor, né? Como, por exemplo, dar somente suporte, né? O tratamento da bronquiolite viral aguda é somente suporte, né? E esse suporte vai estar... a gente vai concentrar no quê? Corrigir distúrbios hidroeletrolíticos caso eles existam. Suporte nutricional importante, né? Tentando sempre. Então, NPT caso necessário. NPT não, nasogás, são nasogás caso necessário, mas a gente vai tentar sempre fazer esse pacientezinho comer, né? Então, se ele pode comer, um quadro mais leve, ele vai fazer a alimentação via oral. Então, essa é a ideia. E lavagem nasal com soro fisiológico, né? 0,9%. Lavagem nasal, isso aqui vai ajudar bastante, né? Vai melhorar ali o componente obstrutivo na região da via aérea superior do meu paciente, né? Então não é 91% das pessoas acertou essa questão, né? É uma questão absurda de eu errar prednisolona na bronquiolite aqui, mas eu me esqueci desse tema e acabei errando. E aqui, paciente de 2 meses de idade, taquidispineico, ronco e sibilos difusos lateralmente, tiragem subcostal, presente, tempo respiratório prolongado, né? Como eu errei a outra, eu pude acertar essa, né? Então, um paciente que tem um quadro aqui que incomoda bastante, né? Um quadro que chama bastante atenção, só que satura ok, né? Então, não preciso do catéter nasal de O2, né? Que o que a maioria das pessoas respondeu, né? O nosso corte para saturação seria, então, 90, 92%, né? Se tivesse abaixo aqui, caberia questionamento. E aí, lavagem nasal com soro fisiológico, né? Isso é o que encaixa para ele, né? Antibiótico terapia só naquele caso que já falei. Ciclo de resgate com broncodilatador não, porque não é asma. Inclusive, aqui na prática médica, e é até citado no livro ali na Sociedade Brasileira de Pediatria, que isso é uma coisa comum, né? Tentar fazer ali um broncodilatador, se há certa resposta, seguir fazendo, né? Então, é, a evidência sugere, inclusive, ali, que não é nem para testar a resposta broncodilatador. Não é nem para testar a resposta broncodilatador. Seu diagnóstico é bronquiolite viral aguda, então você vai fazer tratamento de suporte, né? Suporte nutricional legal, bonito, presença da mamãe, né? E lavagem nasal com soro fisiológico aqui pode ajudar. Então acho que é isso, né? Foram as questões aí que a gente tinha certa dúvida. 9 minutos de vídeo. Vamos só trazer aqui essa ideia. Lavar as mãos, muito importante nessa condição. E só trazer essa ideia mesmo, então, né? Controle de temperatura, qual que é o pilar, os pilares aqui? Controle de temperatura, aporte hídrico, nutricional adequados e limpeza das vias aéreas superiores com salina fisiológica. É só isso, é isso que é para fazer. Não é só porque é bastante coisa, mas é isso que é para fazer, né? E aqui hospitalização, né? Recomendações, né? Indicações de hospitalização. Então, acabou aqui nossa discussão de BVA.